Olá pessoal, a gente está começando mais um podcast CMB e a convidada de hoje é a Fernanda. Ela é assistente social e responsável pelos projetos da Associação Iluminando Vidas. Eu queria te agradecer pelo convite. Eu que agradeço por participar desse momento. Ô Fernanda, a gente vai começar fazendo algumas perguntas. A primeira dela, eu queria te perguntar um pouquinho sobre a tua conversão. Fala um pouquinho a respeito da tua conversão, como foi, quem pregou para você, quanto tempo já você participa da igreja, é convertida? Hum. Bom, minha conversão foi ali em torno dos 17, 18 anos de idade. Eu comecei participando de uma célula. Na época, a minha líder era a Rosinha, né? A Rosa Santana, irmã do pastor Jair. A pessoa com quem eu tenho muito apreço, né? Que pagou realmente o preço. E na época também a Rosângela era líder da Rosinha, né? Então, assim, eu lembro muito que elas oraram muito pela minha vida. Então, eu me converti em torno dos 18 anos. E a minha conversão mesmo foi dentro do encontro tremendo. Então, assim, eu percebi a minha mudança de vida ali naquele momento. Foi um momento que realmente eu tive um encontro verdadeiro com Deus. Porque você fala pagando o preço, você deu muito trabalho ou não? Quem nunca deu, né? Eu tive, assim, uma vida um pouco perturbada, né? Entre os 14 anos e os 18 anos de idade. Foi o tempo, assim, que eu fiquei... Que eu saí um pouco, tá? Então, assim, eu me envolvi com algumas práticas, né? Que a gente sabe que não traz muitos benefícios, né? Eu fumei cigarro, eu bebia, né? Já com Saía, 14 anos já. já, saía pras baladas. Eu tinha um problema, né? Que o pessoal me barrava, né? Eu tinha idade para sair, mas o pessoal da portaria da recreativa dos outros lugares não acreditava. Eu sempre queria exigir o documento, né? Porque achava que eu era bem novinha, né? Mas foi, assim, uma época... Foi pouco tempo, né? 4 anos aí, mas que vivi algumas coisas intensas, né? Ô Fernanda, você teve alguma experiência com Deus assim, que te marcou de alguma maneira? Hum. Bom, eu costumo dizer assim, né? Que, igual... A gente sabe que Deus, ele realiza muitos milagres, né? E tem, assim, o milagre da cura física e tal. E uma vez eu ouvi, eu acredito muito nisso, que o maior milagre, né, na vida da pessoa é o milagre da transformação. Então, assim, eu acho que esse momento, assim, de maior impacto da revelação de Deus na minha vida foi da transformação da minha vida. Porque eu acho muito difícil quando a gente se dobra, né, quebra a nossa razão, né? Deus quebra a nossa razão e faz prevalecer a vontade de Deus. Então, assim, eu acho muito difícil o ser humano se dobrar, né, diante daquilo que Deus pretende para as nossas vidas, né? Então, assim, para mim, a minha maior experiência foi da minha transformação, dele ter me quebrado, né? Dele ter tirado a minha razão, a minha própria sabedoria e ter me transformado. Você era uma pessoa difícil? Nossa, eu acho que eu ainda sou um pouquinho, Hum. né? Nossa, Deus tem trabalhado, né? Como a gente estava conversando aí nos bastidores. Eu acho interessante que as pessoas falam assim, né? Ah, eu tive um encontro, uma experiência com Deus, né? E as minhas experiências com Deus não foi assim um dia exclusivo, né? As minhas experiências com Deus é diárias, né? Ao longo da minha vida. Então, assim, eu percebo Deus nas pequenas coisas, né? Faz quanto tempo você é convertida? 17 anos. Já 17 anos. Bastante. É um tempinho, né? Um Bastante. bom tempo. Ô, Fernanda, fala um pouco sobre o projeto Iluminando Vidas e Hum. como funciona. Hum. Então, o projeto Iluminando Vidas, né, como é conhecido, ele funciona dentro da Associação Iluminando Vidas. Então, tem a sede lá da associação, que fica no Parque dos Sabiás, e a gente, assim, vai recebendo as famílias, né, conforme as demandas. A gente tem uma fila de espera, né, Como gigantesca. que funciona essa seleção? Como é que, para as pessoas que estão em casa poderem entender sobre isso? Então, nós recebemos tantos pais, né, procurando nós pelo serviço, e aí a gente anota o nome na lista de espera, porque atualmente no projeto que funciona na sede, a gente tem uma capacidade de atendimento para 100 crianças, né? Então, são 40 crianças no período da manhã e 60 no período da tarde. Porém, já estão esgotadas as matrículas, né? Não tem vaga. Então, à medida que o pessoal vem procurando, a gente anota o nome na lista de espera. Então, à medida que o pessoal vai renunciando à vaga, vai saindo, a gente vai chamando aquele primeiro ali da lista. E tem pessoas assim que crianças que entraram muito bem novas assim já estão nessa idade. É quanto tempo esse processo que você pode ficar lá? Quantos anos? Tem uma idade para você entrar e uma idade que você não pode ficar mais dentro do projeto?
Sim, a gente normalmente atende, né, a partir dos 6 anos de idade até os 14 anos. Então, assim, a gente tem aluno, né, por exemplo, a Maria Fernanda, né, ela começou desde o início, lá em 2014, quando o projeto funcionava aqui na igreja, e até hoje ela está lá no projeto, né. E essas crianças que acabam crescendo ali dentro do projeto, de alguma maneira, alguma acaba ficando para ajudar de alguma forma assim, ali dentro, trabalhando de alguma forma? Então, esse é um grande ideal nosso, né, porque, à medida que eles vão aprendendo, né, eles também querem, né, ensinar aquilo que eles aprenderam, né, e a Fernanda é um desses casos, né. Nossa intenção, assim, é, em parceria com o Projeto Amanhecer, futuramente, contratar eles como estagiários, né, de uma forma, assim, legal, que possa contribuir tanto para o projeto como para a vida do adolescente, né, dele trabalhar, Ah, tá legal. estagiando ali, né. E como é que funciona, ó, as atividades dentro do projeto? Explica Hum. assim de uma forma assim para quem está em casa poder entender tudo. Por exemplo, uma criança está lá, ela tem criança, tem mães ou pai que chega, deixa a criança lá, mas não sabe o que que acontece lá dentro, né? Hum. Qual que é as atividades? Como é que funciona? O que que hoje o projeto, a associação está ajudando de alguma forma na vida dessas crianças? Então, atualmente a associação ela tem 4 projetos, né, então o primeiro projeto é o projeto Pegados, é o que funciona lá na sede da associação. Então lá funciona assim, né, a gente atende no contraturno escolar. Então os alunos que estudam no período da tarde frequentam o projeto no período da manhã e vice-versa. Então eles vão para o projeto, né, lá eles têm o café da manhã, o almoço, o lanchinho também, e aí eles vão para a escola e o pessoal que estão estudando de manhã vem para o projeto no período da tarde. Então as atividades, né, a gente tem aula de balé, aula de jazz, tem aula de música, né, aula de violão, temos também teatro, eh, são diversificadas oficinas, são muita coisa, Tem né. atendimento psicológico também, né? Tem, a gente tem o atendimento, né, que a gente chama de psicossocial, que é o atendimento do assistente social com o psicólogo também. Eu vi que Eh, tem um campo lá de futebol lá. é verdade, tem as atividades físicas, né, que é o grande dengo das crianças, né, dos adolescentes, que eles gostam muito do futebol. Tem atividades esportivas também. Tá. E como é que funciona? Por exemplo, hoje tem crianças que estão no balé e estão exercendo de alguma maneira, ajudando, por exemplo, nas igrejas, de alguma forma. Então, tem um outro projeto, né, que é o Polo, né, então, assim, tem o projeto Pegadas, né, tem o Polo do projeto. O Polo do projeto tem aula também de música e aula de balé, né, então a professora é a Emily, né, do Polo, e tem muitas, né, crianças e adolescentes que participam dessas aulas, né, e também ministram, né, na igreja, eles participam de apresentações, de festivais, e aí um outro projeto que eu acabei não citando dois, né, a gente tem dois outros projetos, que é o Semeando Valores, que é um projeto que a gente faz e executa nas escolas. Por conta da pandemia, ele está parado, mas sempre que a gente pode, a gente vai até as escolas, né, a gente usa os próprios alunos da associação, faz teatros, a gente sempre trabalha com um tema específico, realiza palestras para semear valores, né, na vida dos adolescentes e das crianças. E tem um outro projeto também, né, que é o Voluntários do Amor. Ele é coordenado pela pastora Ana Azevedo e, há um tempo, né, eles foram realmente muito usados por Deus, distribuindo sopas, né, pessoal hospitalizado por Covid, pessoal em situação de rua, né, então, assim, ainda está em execução, né, graças a Deus, os de Tem feito Covid todos não. os dias. Todos os dias está tendo, estão fazendo Sim. sopa para entrega. Todos os dias, somente agora de sábado e domingo que não, mas de segunda a sexta eles fazem. Então são 4 projetos, né, que são executados pela associação, né, alguns aí paralisados, até o projeto Pegados nesse momento não está funcionando de forma integral por conta da pandemia, mas a gente está pensando já agora em voltar, mas a gente está realizando uma atividade a cada dia, né, por exemplo, na segunda tem balé, na terça auxílio às tarefas, na quarta violão e na quinta o futebol. Então aí é uma hora no período da manhã, uma hora no período da tarde. Eu achei interessante quando começou o projeto da sopa, né? Hum. Depois que começou a crescer, as pessoas começaram a conhecer esse projeto, porque eu comecei a passar a estar mais de perto, né? Entrando dentro dos hospitais, eu vi que até os policiais, né, moradores de rua, recebiam marmita, e aí Uhum. a cidade ficou de alguma maneira assim, ó, tocada, né, com aquilo, e a sociedade começou a ajudar, né, com alimentos, mandar as coisas, eu achei muito bacana. E o pessoal ainda está ajudando? Não, ajuda, né, a gente recebe
quase que diariamente Doações? doações, os varejões, né, Monte Verde, eu não vou lembrar todos agora, mas tem o pessoal da Mundi também encaminhou uma quantidade imensa de macarrão, o varejão da Beth, então assim, vira e mexe o pessoal posta lá no grupo, ó, tem uma doação em tal lugar, quem pode buscar? E assim, realmente foi importante você observar isso, que foi uma experiência muito tremenda, né, toda a sociedade, sabe, se juntar, para executar esse projeto. Então, assim, o pessoal se comoveu muito, foi muita doação, doação de alimento, de macarrão, de gás de cozinha, que é o que gasta muito. Então, assim, foi realmente uma experiência tremenda, né? Foi um momento difícil, mas que ensinou muito, né, para Que hora todos que nós. começa? Elas começam a fazer ali a sopa ali, Hum, cozinhar ali, e a hora que sai a entrega, qual que é o tempo aí? hum. Então, agora a gente teve que dar uma mexidinha no horário, porque a gente voltou a ter algumas atividades, né, para não ter conflito de Uhum. horário. Então, normalmente elas vão ali a partir das 3:30 da tarde. Elas começam a preparar o alimento, lá para umas 6:30 já terminou. Aí o Rubens, ele começa, né, a preparar as marmitas, então ele sai para fazer a entrega para o pessoal em situação de rua. Né, agora não tem, graças a Deus, o pessoal de Covid, né? E o pessoal vai lá buscar, né? Cada um vai com a sua Tupperware buscar, e alguns comem lá dentro, na sede mesmo da associação. Chegou a entregar quantas marmitas assim na época que estava mais crítica? Nossa, pelo que o Valdeci comentou, de umas 50, 70 marmitas, se eu não me engano. Olha que legal. Então, assim, tinha bastante, Se era a gente for bastante. colocar isso por dia, somado aí do dia que começou, Nossa, foi é bastante. bastante É, alimento aí. muita coisa. Ah, que legal. Deixa eu te perguntar, há resultados positivos nessas crianças de alguma maneira? Você chegou a ouvir de pessoas, ou até de pais, de repente professores dentro da escola, que o comportamento das crianças melhorou, tendo atividade física, participando de alguma maneira, né? Ali do projeto, ali, estando ali com vocês? Sim, graças a Deus, né? A gente estava até comentando, desculpa, Hum? que a gente é cobrado. Então, assim, a gente tem metas, né? Então, a gente está fazendo um trabalho, não por fazer, então a gente quer chegar a algum lugar, né? Então, assim, uma da visão da associação é se tornar um trabalho de referência nessa parte social dentro da cidade de Brodowski. Então, a gente tem lutado por isso, né? E realmente as pessoas, elas vêm, né? A gente sabe desses resultados positivos porque elas fazem depoimentos, né? Prestam depoimentos. Tem algum É, depoimento assim que você lembra? Por exemplo, não é todo mundo que chega lá que é santinho, né? Tem uns não. meninos lá que é bem levado, né? Tem algum assim que de alguma maneira assim você lembra que o comportamento dele mudou, a forma dele ser mudou? São vários, né? Igual você comentou, né? Eu lembro quando eu entrei no projeto, tinha um menino, nossa, que, assim, já tem quando a gente chega, eles já se fecham, né? Porque é uma pessoa nova chegando, né? Então, assim, junta uma coisa com a outra. Então, tinha um comportamento muito difícil. Hoje, assim, são crianças dóceis, sabe? São adolescentes. E, assim, os professores, a gente recebe muito encaminhamento, né? Do conselho tutelar. E a gente percebe que há resultados positivos porque eles reconhecem, né, que realmente é um trabalho efetivo, que vai trazer futuramente algum resultado bom, porque eles preferem o nosso serviço, né, para encaminhar tal adolescente, porque eles sabem que a gente trabalha muito essa questão, assim, dos valores humanos, né, então é algo que a gente preza muito. Então, todos os dias na associação, a gente tem um período ali de 25 minutos para ensinar algum valor humano, questão de noção de cidadania, para que esses adolescentes assim, tenham um bom comportamento diante da sociedade. Então, assim, são pais que depõem, né, que falam, nossa, meu filho melhorou muito, né? Professores que falam que o adolescente, né, melhorou na escola. Então, assim, a gente percebe esses resultados através desses depoimentos, né? E através, assim, do próprio comportamento do adolescente, da criança, que no dia a dia, né? E hoje, por exemplo, se alguém quer ajudar o projeto Iluminando Vidas, o que que ela deve fazer? Bom, a gente tem a nossa conta, né? A pessoa pode fazer a doação via Pix, né? Que é o CNPJ da associação. Né? Pode falar o CNPJ? Pode Pode. falar. Que é 16, né? 988-546-000132. Então, esse é o Pix da associação. E assim, a pessoa pode estar fazendo doações também na sede, né? E de alguma maneira, assim, por exemplo, na parte de valores humanos, assim, se alguém quiser é, querer ajudar as crianças de alguma maneira, querer trazer uma reflexão ali para eles, deve te procurar, deve conversar, ou já tem uma estrutura pronta, como é que funciona isso? Ó, nós temos um cronograma, né? Inclusive você faz parte, né, disso, né? E então assim, todos os dias a gente já tem um cronograma pré-definido, né? Então tem
todas as aulas já bem estabelecidas. Porém, toda ajuda é muito bem-vinda, né? Então, assim, nada é desperdiçado, né? E tudo soma. Então, assim, normalmente, quando a pessoa procura que ela quer ser um voluntário, nós temos um formulário que a gente entrega para a pessoa, porque às vezes a pessoa ela quer servir o projeto, quer ser voluntário numa área, só que, na verdade, a pessoa tem uma habilidade ali escondida que Uhum. talvez vai ser melhor usada do que naquilo que ela queria ser usada, né? Então, a gente percebe ali, né, muitos potenciais das pessoas. Então, através dessa ficha, a gente consegue colocar ela de uma forma para estar ajudando a gente melhor. Hoje, por exemplo, há uma carência no projeto a respeito de. Você falou assim que tem aulas, né, de violão, a respeito um violão, uma TV, algo do tipo assim. Se alguém quiser fazer essas doações, ajudar de alguma maneira, é só te procurar. Tem necessidade em alguma área? Ó, nós temos o básico, né? Então, assim, a gente não pode, né, reclamar diante de outras organizações. A gente percebe, assim, que a gente tá avançando, né, já avançou muito, mas o básico a gente tem, né? Mas, por exemplo, né, como a gente comentou, toda ajuda é bem-vinda. Então, se a pessoa, às vezes, pode ser que ela tenha alguns jogos em casa, não faça mais uso deles, ou ainda que queira fazer doação de novos. Então, assim, é algo que interage bastante as crianças. Jogos de mesa, né? Dominó, jogo da memória, bolas. Então, assim, isso tudo é muito bem-vindo, né? Se a pessoa quiser conhecer o projeto de alguma forma, por exemplo, indo lá, a pessoa pode ir lá, querer entrar lá dentro, conhecer, saber como funciona, tudo certinho? Pode sim. Seria bom se agendasse, né? Porque às vezes, né, para não ter algum conflito com alguma atividade, mas todos são muito bem-vindos, mas só dar uma ligadinha, né, mandar um WhatsApp que a gente verifica o melhor horário para estar visitando. Mas está aberto em todo tempo, né? A gente fica lá, mesmo que não está funcionando as atividades período integral, a gente está lá, né, a partir das 8 horas até 6 horas da tarde, a gente está sempre lá. Tem algum sonho que você pretende realizar? Então, sonho. Sonho parece uma coisa tão grande, né? Tão bem distante. Ou até mesmo pelo projeto, né, a respeito da sua vida, do projeto. Hum, Hoje você está bastante envolvido com o projeto, né? né. Bom, eu tenho muitos anseios, né? E assim, eu sou muito pé no chão, né? Você falou assim, sonho, né? É que ela casou recentemente, viu, gente? Era um sonho, Fernando? Ah, era, era, É. era um desejo muito Faz 6 grande, meses, né, né? que você está 6 meses, casado, a né? partir de hoje. Ontem foi minhas bodas de plumas. Não, realmente, o casamento sim, é uma bênção de Deus, né? Então, eu tinha uma visão muito distorcida a respeito de casamento, né? Pelo sofrimento da vida, por aquilo que a gente vive, né? Eu acho que eu já até cheguei a pensar em não casar, né? Mas a partir do momento que eu tive o encontro com Deus, eu percebi que o propósito de Deus são diferentes, né? E assim, eu desejava muito, né? O pessoal falava assim, ah, você é muito exigente, né? O pastor James falava. Eu falei, não, é porque assim, eu sei que o meu Deus é grande, então o que que ele tem pra mim é grande, né? Então eu queria algo assim que não me tirasse dos propósitos de Deus. Então o fato de eu ter demorado tanto, né? Foi por esse motivo, porque eu queria uma pessoa que caminhasse comigo, que estivesse dentro dos propósitos de Deus e que em nenhum momento me desviasse dele. Então, assim, graças a Deus, Deus me abençoou, né? Então, hoje eu percebo, assim, que o casamento, né, não é uma união simples de duas pessoas, mas é de um ministério. Então, assim, a pessoa que eu mais amo na minha vida é Deus. Então, eu não poderia me juntar com uma pessoa que me faria sair perto de Deus, né? Então eu percebo assim que o marido ele é a figura de Cristo, né? E a mulher, né? A esposa é a figura da igreja. Então eu acho que é um desafio muito grande e é um modo de você expressar, né? O reino de Deus através de um casamento, né? Então Você falou assim que o é isso. pastor James te ajudou muito. Hoje, qual que é o nome do teu marido? É James! É verdade. Eu brinquei com a Só que Fabiana. ele veio de Ribeirão, né? Ele O veio de verão, James. E mais escurinho, né? E É. hoje, por exemplo, um dos sonhos poderia ser. Você pensa em ter filhos? Olha, que interessante. Não era um Tá muito recente para sonho. pensar nisso. É que, na verdade, igual eu comentei, né? A gente vem, assim, de algumas lutas, tal, né? De algumas frustrações da vida. Então, assim, eu não tinha esse sonho de ter filho, né? Mas, assim, Deus é tão bom que o James, né? Meu esposo, ele tem esse desejo, né? Então, eu fiquei pensando, Aí, né? que legal. Falei, se ele não tivesse, eu acho que eu não teria filho, né? Eu ainda não tenho, né? Estamos na expectativa aí. Mas, assim, que bom, né? Deus é tão perfeito, porque se ele não desejasse, eu não teria, né? E, assim, Deus colocou esse sonho no coração dele, né? Ah, Para um então vocês já completa o estão se outro. falando já a respeito de Então, filhos. né? Vamos ver qual que é o propósito de Deus. É. O... Fala um pouquinho sobre a forma que você acredita num avivamento? Algo assim que vai vir, que vai impactar o mundo de alguma maneira?
Eu acredito. Eu acredito e, assim, eu acredito que a gente vai fazer parte disso. Eu desejo muito, né? Desde o início da minha conversão, eu acredito que a gente vai fazer parte dessa geração. Você até comentou a respeito do sonho. E assim, o meu anseio mesmo grande, né, eu tenho vários desejos, mas um desses anseios é fazer parte desse avivamento, no sentido assim, de contribuir com a sociedade de alguma forma. Então, assim, hoje o nosso trabalho, né, meu trabalho, se resume em atender crianças e de Você alguma se sente forma. assim realizada por poder fazer esse projeto? Porque, tipo assim, Demais. é um projeto muito importante dentro de Brodowski, né? De você poder fazer parte dele. Nossa, demais. Eu me sinto assim, na verdade, eu não sinto que eu trabalho, né? Porque normalmente você trabalha ali por um objetivo, né? Por conta da renda, tal, financeira. Mas, assim, realmente é uma coisa muito prazerosa, porque é um trabalho que envolve, assim, criatividade. Então, em todo o tempo, a gente tá sonhando, tá pensando, tá criando para poder fazer algo, né? Diferente. Então, assim, eu me sinto muito, muito realizada. E, e assim, a gente luta, né, por esse objetivo de imprimir, né, nos adolescentes, nas crianças, valores que possam trazer, assim, uma transformação na sociedade. A gente viveu aí alguns anos, né, sendo doutrinados por algumas ideologias e a igreja, por um tempo, né, não percebeu isso, né? Por exemplo, eu mesmo na faculdade, eu fui doutrinada, né? O serviço social, ele é totalmente pautado, né, na ideologia esquerdista, no comunismo. E a princípio isso parece ser muito belo, né? Até um tempo atrás, né, eu vivia discutindo com o Lucas Mataus, discutindo assim, de uma forma saudável, sobre essas questões, né? Porque o socialismo é uma coisa que parece ser bacana, mas esse socialismo que o pessoal tem pregado é algo distorcido, né? E é algo assim que eles têm distorcido muitos valores que têm prejudicado as crianças e adolescentes. Então, algo que a gente tem tentado se posicionar, é, não digo contra, né? Mas de maneira assim que a gente não permita que as crianças aprendam coisas que vai prejudicar elas, né? Existem valores que estão sendo muito perdidos, né? Eles pensam, né, nessa liberdade de expressão que, na verdade, tem prejudicado muito eles, né? Que tem colocado a vida desses adolescentes e crianças em risco. Então, assim, meu maior desejo, meu maior sonho é a gente poder, como que eu posso dizer? Ajudar, contribuir para que venha aí uma geração cheia de valores, né? De valores importantes para o comportamento e para a vivência delas em comunidade e na família também, né? Ah, que legal. É bom, a gente, eu sempre pergunto, né, no final eu tava comentando com você, o final de cada podcast, né, a respeito de avivamento, né? E o interessante, por exemplo, você tem uma visão que através daquelas pessoas que você tá, aquelas crianças que você está trabalhando hoje, que amanhã elas podem marcar a sociedade de alguma forma, né, de uma visão diferente, né? Você falou assim que você foi muito doutrinada nas faculdades. Você crê assim que foi um tempo assim onde de repente a igreja não vigiou e isso começou a se instalar muito fácil na sociedade? E hoje, por exemplo, qual que é o papel da igreja a respeito disso? Porque eu não consigo ainda assimilar o comunismo com uma forma de servir a Deus. Uhum. As coisas não batem. Hoje, qual que é o teu pensamento a respeito disso? Então, como eu comentei, né, o serviço social ele é fundamentado nessas ideologias, né, nesses pensamentos aí. E eu acredito que a igreja ficou um tempo adormecida e a gente foi sendo ensinado a respeito disso. Então, para mim desvincular a respeito disso foi muito difícil. Demorou? Demorou, demorou e foi penoso, né? E porque, por exemplo, né, você bem colocou, que você não consegue associar uma vida cristã com comunismo. Não tem como. Por quê? Qual que é, a pauta deles? É em questão do feminismo, e a gente percebe assim que o feminismo, a gente, por exemplo, né, eu venho de um ambiente que eu fui, digamos assim, forçada a me posicionar e buscar uma independência, me virar de alguma forma. Então, assim, eu me tinha como uma feminista, né? Então, assim, que não precisaria depender de homem para nada. Então, assim, que eu seria independente, que eu não precisaria dessa raça aí para alguma coisa na minha vida. E hoje eu percebo ao contrário. Então, assim, é uma. É uma pauta deles, né? Um pensamento deles, né? Eles
valoriza o feminismo, né? O pessoal do comunismo, da esquerda e tal. Mas, assim, o cristianismo vai contra isso, porque não tem como, né? A mulher, ela viver separada do homem. Ambos dependem um do outro. E, assim, o feminismo prega essa relação, assim, de opressão, né? Do homem contra a mulher. E não tem nada a ver. Né? Uma vez eu ouvi, realmente, né? Eles criticam muito, porque o conservadorismo que os cristãos pregam oprime a mulher, porque a mulher ela tem que estar submissa ao homem. E essa palavra submissão, né, ela é muito interessante, né? Na verdade, parece que a submissão é uma opressão, né? A mulher está sendo sucumbida ali pelo homem. Não tem nada a ver. Na verdade, a submissão é a mulher se submeter à missão do homem, né? Então, por isso que eu valorizava muito essa questão, de pensar muito quem seria o meu marido, porque eu teria que me submeter à missão dele. Aí eu ficava pensando, se a missão dele for muito pequena, eu não vou conseguir me submeter, né? Então eu vou virar uma Jezabel, eu vou querer me rebelar, e eu sei que o cristianismo não prega isso, né? Nós temos que ser pessoas submissas, mansas e humildes, né? Então, assim, essa questão, são várias questões que eles pregam, o feminismo, a questão do aborto, né, entre outras coisas, que são coisas contrárias aos valores cristãos. E, assim, a gente sabe que vai contra a palavra de Deus, e fora os prejuízos, né, que isso traz, as consequências, né, totalmente desastrosas. Ontem eu vi uma matéria num certo jornal, né? E estava escrito assim, ó, movimento antifeminismo cresce no Brasil. Aí eu achei interessante que tinha várias pastoras e deputadas, né, que pregam contra o comunismo. Mas eu achei interessante a forma que foi, né, movimento antifeminismo cresce no Brasil. Ah, que bom, né? Eu falei assim, deixa eu te falar, se você pudesse hoje deixar uma mensagem dentro de tudo que você falou para quem está assistindo em casa, antes de deixar essa mensagem, vai pensando aí, queria que você deixasse mais uma vez a respeito do projeto. Se a pessoa quer ajudar, o Pix do projeto, como ela pode ajudar, e depois você deixa essa mensagem. Aí você Uhum. pode olhar para a câmera e poder deixar uma mensagem para quem está em casa nos assistindo. Uhum. Bom, quem tiver interesse em estar contribuindo, né, com a Associação Iluminando Vidas, tanto em relação a recursos humanos, querer ajudar, ser um voluntário, é só nos procurar na sede, né? A gente está lá instalado na rua José Antônio Masson, na Chácara 2. A gente fala chácara, mas é a última rua de asfaltada ali do Parque dos Sabiás. O telefone lá é 3664-3575, né? Quem tem meu WhatsApp pode estar ligando também. Tá mandando uma mensagem. E o Pix da associação, quem quiser estar contribuindo de qualquer forma, novamente, é o CNPJ da associação, que é o 16 988 546 000132. Deixa uma mensagem para quem está em casa. Deixa uma mensagem. Deixa eu pensar aqui. Meu Jesus amado. Bom, dentro do que você comentou a respeito do sonho, né? Acho que minha grande expectativa é eu cumprir a missão que Deus tem para minha vida aqui nessa terra, né? Então, eu tento andar muito vigilante em cima disso. Então, assim, a minha mensagem é para que as pessoas, assim, elas busquem, né, o seu lugar em Deus, né? Estar sempre, assim, no centro da vontade de Deus, buscando a direção dele para aquilo que ele tem para a vida delas, né? Porque eu acredito assim, cada um tem a sua missão, cada um tem o seu propósito aqui na Terra, né? E tudo aquilo que as pessoas forem fazer, né, com base nesse propósito, que seja tudo de forma excelente. Eu acredito que, como a própria Bíblia diz, né, que nada passa desapercebido diante dos olhos do Senhor. Então, toda a nossa ação nessa terra, ela vai ser recompensada. Nosso objetivo não é, né, buscar essa recompensa, porém é algo bem consequente, né, uma consequência que inevitável, né? Então, que a gente possa fazer, né, tudo que a gente for fazer com excelência, pensando que nós não fazemos para as pessoas, mas que nós fazemos primeiramente para Deus, né? Amém. Eu acho interessante as pessoas te verem assim como uma pessoa bem rígida, né, naquilo que Não. faz, né? E eu acho interessante porque você se coloca como servir a Deus com excelência. E às vezes as pessoas olham pra gente, eu também sou um pouco assim, e olham e falam, é muito durão, né? Turrão. Muito Não é. Eu tenho a mesma visão, né, da gente querer servir a Deus com excelência, fazer bem aquilo que Deus colocou a gente para poder fazer, né? Hoje o meu maior temor é fazer as coisas de Deus de qualquer maneira. E eu acho legal o pessoal estar aqui te assistindo para poder conhecer um pouco desse lado teu, a tua vida, como funciona o projeto, né, os teus sonhos, a maneira que você vê as coisas. Eu queria te agradecer,
Sei, a gente está chegando mais no final aí de um podcast. Queria te agradecer por você estar aqui. Vamos pensar numa próxima volta. Uhum. Amanhã, em nome de Jesus, essas crianças, você trazendo mais testemunho de vida delas, a transformação delas, ou até, por exemplo, crianças que se tornaram alguém na sociedade aí que está fazendo uma diferença. Muito obrigado, viu, por você estar aqui. Eu que agradeço. Foi muito bom compartilhar, né? E assim, eu pretendo, né, brevemente, quando você me chamar, a gente traz algum adolescente aqui, mostrar que realmente a gente está tendo fruto, né, do nosso Seria legal. trabalho. E assim, eu sou fruto, né, de um trabalho. E assim, eu sou muito grata a Deus, né, pela comunidade metodista, né, pela vida do pastor Jefferson. Ele foi para mim, assim, na verdade, não só um pastor, mas um pai espiritual, né? E lógico, né, todos os discípulos dele ali com um trabalho excelente na minha vida. E assim, o fato de eu ter me formado, né, como assistente social também é graças a esse trabalho. Sim, Deus, ele agiu de uma forma muito tremenda na minha vida. E assim, eu venho de uma criação um pouco difícil, né? Eu sou a primeira graduada na minha casa. E assim, Deus usou, né, essa graduação para me fazer crescer enquanto pessoa, mas não somente como isso, né? Mas assim, como profissional, né? Então, por isso que eu tento fazer sempre o melhor. E a gente percebe assim, né? A gente vem de muitos desafios, né? E assim, como que às vezes é penoso o processo de Deus, e às vezes para a gente conquistar algo, a gente precisa passar por processos bem dolorosos. Só que assim, né? No final dá tudo certo, né? E Deus assim me permitiu, né? Tá nessa profissão, tá nessa igreja, tá nessa comunidade, e eu quero sempre somar com o trabalho aqui, né? Então, por isso que eu sou como você, né? Eu tento fazer um trabalho excelente. Então, assim, muito obrigado por essa oportunidade, compartilhar da minha vida, compartilhar da associação, né? Que é o nosso trabalho aí, que é aquilo que a gente ama. Não é apenas nosso trabalho, né? É o nosso chamado, a nossa vocação, a nossa missão e aquilo que a gente quer usar para trazer transformação no mundo e nas vidas, né? Amém. Obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Pessoal, a gente está encerrando mais um podcast. Se você ficou até agora, não esquece aí de deixar seu like no vídeo aí, compartilhe esse vídeo. Eu acredito que muitas vidas serão tocadas e transformadas. Ajude o projeto, né? Tem crianças ali que estão envolvidas nesse projeto. Então, você compartilhando esse vídeo vai estar ajudando pessoas, chegando em pessoas que podem ajudar mais a associação. Deus abençoe a todos. Fique com Deus.